Fala, Matheus! Fala, Eduardo. Tudo certo? Bom demais e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, hein? Como é que estão Como as é que... coisas aí? Uai, cara, estamos aqui, né, trabalhando na medida do possível. Estamos aqui também. Brasília já está mais friozinho, o frio já está começando por aqui. Mas tá Show de bom. bola. Aqui também tá começando a ficar um friozinho. Essa Eu época gosto agora desse é boa. clima. Bom demais. E Bom, aí, vamos Matheus, lá então? tava falando aqui com a galera do nosso assunto de hoje, né? Até você me corrigiu, né? Eu falei, vamos falar sobre patologias em obras residenciais. Aí ele, não, só fazer uma correção aqui. Manifestações patológicas, né? É, Então, se apresenta aí, Matheus, para a galera, fala um Bom, pouquinho aí e fala dessas questões aí, né, de patologias e manifestações patológicas. vamos lá, vamos falar. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone. Eu sou engenheiro civil, de formação, tenho mestrado em estruturas e construção civil e atuo na área da engenharia diagnóstica. Tá? Eu sou sócio e diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que atua aqui no mercado de Brasília, no Distrito Federal, na área da engenharia diagnóstica. Então a gente tem aí uma série de serviços relacionados a essa área. Além de trabalhar com as consultorias, né? Eu sou Uhum. professor, tanto em graduação, então graduação de engenharia civil, e pós-graduação também, e ministro de disciplinas aqui relacionadas principalmente à área de patologia das construções, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Show Então, de bola. essa rapidinha aí da Currículo apresentação. bem extenso, né? Não, tô tranquilo. Tem muita coisa para fazer ainda. Bom demais. Bom, fala primeiro essas questões aí, né, de qual que é a diferença de patologia e manifestações patológicas, né, que teve Exato. essa questão. Vamos lá. Então, primeiro ponto, né? É importante a gente ter essa diferenciação técnica. Essa foi uma diferenciação colocada no meio técnico até para facilitar as coisas e não confundir, vamos colocar assim, os termos. Uhum. Então, na verdade, não existe mais aí a expressão patologias, né? Porque a patologia é o estudo, né? Então, quando a gente pega a etimologia da palavra patologia, ela vem de duas palavras gregas, que é patos mais logos. Hum. Logos é estudo, patos é doença. Então, patologia quer dizer o estudo da É o estudo doença. da doença. Entendi. Exatamente. E é uma palavra que originalmente vem da medicina e que a gente faz a mesma coisa aqui nas construções. Então, a patologia das construções nada mais é do que o estudo das doenças das construções. Já quando a Uhum. gente está falando sobre a manifestação patológica, a gente fala ali de maneira mais técnica que a manifestação patológica ela é a expressão resultante do mecanismo de degradação. Ou seja, é o problema que eu vejo. No Então, quando caso, eu uma falo, trinca, uma fissura, exato, uma uma trinca, umidade. uma mancha, né? Uma Porque aí a mancha. umidade ela vai estar atrelada já ao mecanismo, mas a mancha Hum. que ela causa é a manifestação patológica. Por exemplo, quando a gente fala de corrosão e ferrugem, a manifestação patológica é a ferrugem, né? Porque a Uhum. ferrugem é o produto da Que gera. corrosão do ferro no aço, então é aquilo que eu Então, vejo, né? Então o o que... mecanismo é Exato. a corrosão, só que a manifestação patológica é a ferrugem. E aí quando a gente fala de manifestação patológica, né? A gente vai ter que estar muito vai ter que estar muito atento ao que a gente chama de sintomatologia, que são os sintomas Sintomas, né? que a construção vai nos mostrar. E assim como o corpo humano mostra sintomas que ele não está bem, a construção também vai mostrar sintomas que ela não está bem. Isso é bom, na verdade, né? Porque o próprio concreto. O concreto ele não rompe de uma hora para outra, ele avisa. Né? E Uhum. é bom que isso aconteça, Sim. senão a gente estava Senão, um pouquinho do nada, lascado. cara. Exatamente. E Então assim, vai nessa linha. o meu TCC, cara, foi sobre manifestações patológicas. Na verdade, foi as principais patologias, né, manifestações patológicas que aconteciam em conjuntos habitacionais. Que eu trabalhava numa construtora e eles tinham diversas obras lá Uhum. residenciais, né, conjunto de obra residencial. E aí, eu fiz o meu TCC sobre isso na faculdade, aí isso há quase 6 anos atrás. E aí eu encontrei diversos fatores, né, que poderiam ocasionar uma manifestação patológica ou uma patologia, né? No caso aí, existe desde o projeto, pode ocasionar uma manifestação patológica desde o projeto, principalmente quando a gente fala
relacionado à fundação, projeto estrutural. Daí você, por um má dimensionamento da estrutura, acaba ocasionando aí uma manifestação patológica lá na frente, que é fissura, trinca, recalque na fundação e tudo mais. E aí sobre materiais, mão de obra, né, qualidade da execução, qualidade dos materiais. Então fala um pouquinho dessa questão aí para a gente, né? O que pode gerar, né, uma manifestação patológica? Exatamente. Esses termos que você tocou aí, a gente chama da origem dos problemas. Então, a origem ela está relacionada à etapa. Tá? Quando a gente fala de etapa, a gente vai falar então exatamente disso, de projeto, tá? Execução, materiais e uso e manutenção aqui, né? Então, essas etapas podem originar manifestações patológicas. E, obviamente, né, quando eu tenho problemas que vêm de etapas anteriores, eles começam a ficar mais caros nas etapas posteriores, a correção deles. Quanto mais demora para corrigir, mais caro vai ficando. Exatamente. Então é isso. Então a gente pode ter problemas que vão vir lá desde a falta ou ausência, ou por erros de projeto, né? Pela questão executiva, pelos materiais, né, que não estão corretos ali e tudo mais, e posteriormente pelo uso, pela utilização e manutenção. E até, Eduardo, com uma tipologia construtiva, que eu sei que você trabalha bastante aí, embora eu saiba que você não trabalha só com tipologia Minha Casa Minha Vida, eu falei várias vezes desse dado, então talvez até alguém já tenha escutado falar, só que tem a ver exatamente com esse assunto aqui que a gente está tocando agora, né? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, emitiu um relatório em 2017, que saiu em 2017, mas os estudos foram feitos nos anos anteriores, onde foram analisados 688 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente fala aqui em empreendimentos, né, tem um empreendimento que são milhares de unidades, né? Um empreendimento não é uma única unidade. Sim. E nesses 688 empreendimentos, eles perceberam que quase, tá, um número bem perto de 50%, o projeto era diferente do executado. E isso é um problema muito grave, né? Enfim, então se a gente começa a tocar numa série de assuntos relacionados a isso, a gente vê que são falhas graves, o projeto está diferente daquilo que foi executado. Principalmente porque se a gente olha as próprias normas de manutenção, nas normas de manutenção elas falam que quando a gente vai entregar ali a obra para o usuário, né, o construtor ele tem a obrigação de entregar o manual de uso, operação e manutenção daquela construção. Sim, né? o manual do proprietário, né? Que a gente exatamente, que aí não vai ter diferença entre casa, entre prédio, você tem que entregar manual do proprietário, tem que entregar. E junto com esse manual do proprietário, você vai ter que entregar também os memoriais descritivos, que vão incluir, por exemplo, as mudanças que aconteceram entre o projeto e o executado, né? Que são os as-built que vão ter que estar ali. E exatamente, a gente vê que isso não é feito. E, literalmente, lá na prática, frente, né, não acaba acontece. que quem vai saber realmente o que foi executado ali é só o cara que executou. Porque você chega lá, é diferente do projeto, você tem uma verdadeira caixinha de surpresas, né? O que dificulta muito o trabalho também posteriormente, até para arrumar. Né? Então isso é um ponto importante. Cara, esse ponto que você tocou aí, que o projeto foi feito e foi executado diferente. Acontece muito isso, eu vejo inclusive nas minhas obras, já aconteceu. O projeto está lá para o cara trabalhar, para o cara executar igual. A gente tem estagiário e eu acompanho as obras também. Aí eu chego lá para acompanhar a execução de uma tubulação pluvial. E aí o cara quer dar sugestão no projeto, né? Então, isso acontece muito, tá? Às vezes a gente negligencia alguma coisa, mas tem que ficar muito atento. Porque depois que você executou, o encanador executou, e foi lá e rebocou a parede, tampou, cara, você não consegue ver mais. Né? Exatamente. Então, assim, o que eu gosto e recomendo para os meus estagiários e ajudo em relação a isso? Cara, vamos fotografar a obra, principalmente a parte elétrica, a parte hidráulica, né? O que está sendo executado, para a gente poder acompanhar isso e aí depois entregar isso para o cliente. Por quê? Exato. O cara vai furar lá um armário, ele quer saber, cara, aqui eu posso furar o armário para me colocar o armário aqui, né? Eu posso furar essa parede aqui para me colocar o armário? E aí você tem que falar, cara, pode furar. E não pode fraquejar nessa hora, né, Matheus? Não pode furar, que aí não tem tubo, não. Aí o cara vai e fura um tubo de água lá e tem que
dar maior trabalho para consertar, né? Então, assim, Exato. essa questão do manual do proprietário, a gente faz isso em todas as nossas obras, né? Inclusive, dentro do manual do proprietário, não sei se é assim que você trabalha, se é assim que você recomenda, a gente tem ali fotos do projeto, porque às vezes a pessoa, né, o cliente tem preguiça de abrir o projeto para olhar. Então ele com o manual do proprietário, é um livro, né, que a gente entrega, tem fotos do projeto mostrando onde que passa a tubulação, né, para na hora que ele for, por exemplo, colocar a ducha higiênica, ele não furar a tubulação de água, né? Então tem tudo isso, várias coisas que a gente entrega e instrui, inclusive a parte de manutenção também, né? Sim, até aproveitar e dar dica para o pessoal que está assistindo aí, né? Quem for montar os seus manuais, vai lá e abre as normas de manutenção, que basicamente são duas as principais aí, né? Anota aí, galera, ó. Você tem a 14037, que está, NBR 14037, que é exatamente a norma que dá as diretrizes para a elaboração do manual de uso, operação e manutenção, né? E também a 5674, que é a norma que fala sobre a gestão da manutenção. Então, é dentro da 5674 que estão os prazos relacionados à manutenção preventiva e preditiva que vão ter que ser feitas, né? E, além disso, os prazos de garantia. Os prazos de garantia eles estão lá na norma de desempenho. Então, a 15575 ela traz os prazos de garantia que são importantes e todo mundo pensa que, muita gente, na verdade, pensa que tudo tem garantia de 5 anos. Quando, na verdade, não. Boa parte das coisas tem garantia bem menos do que 5 anos. Aí. 3 meses, né? Uma vedação de janela de silicone. E aí você vai perceber que, basicamente, aquilo que tem garantia de 5 anos são coisas que vão prejudicar a solidez ali da construção mesmo, né? E as outras coisas não vão ter garantia de 5 anos, vão ter garantias inferiores a 5 anos. Quando eu fui montar o meu memorial descritivo e o meu checklist de entrega, né, do proprietário, na hora que a gente vai entregar a obra, a gente faz um checklist e apresenta a obra para o cliente, né? É de verdade, apresentar a obra, apresentar a casa dele para ele. Porque ele não acompanhou a execução, ele não sabe ao certo ali onde que registro que fecha o quê, né? Então você tem que apresentar de verdade a obra para o seu cliente. E aí eu procurei, né? Eu tenho duas advogadas que trabalham com a gente, e aí elas foram atrás. Não só da questão judicial, mas também atrás de questões do Código de Defesa do Consumidor. Sim, né? total. Tudo interligado. A gente juntou a parte ali de normas, né, juntamente com a Código de Defesa do Consumidor, e gerou o nosso checklist de entrega e também o nosso memorial descritivo. E aí, cara, a gente está meio que resguardado de qualquer problema que venha a surgir. Eu falo muito da questão, por exemplo, é culpa minha, beleza, eu tenho que ir lá e arrumar, né, Matheus? Mas se for por desgaste do material ou então mau uso, acontece do cliente de má fé te questionar uma manutenção que às vezes é mau uso, né? Sim. Então aí você tem que estar preparado tecnicamente e juridicamente para responder, cara, isso aí não é da minha alçada, você tem que, sei lá, fazer essa manutenção, ou então trocar esse material aí de tempos em tempos, né? Tem uma série de fatores que a gente tem que ficar atento, porque senão a gente vai dar manutenção para sempre nas obras, né, Matheus? Exatamente. E estar atento ao que de fato trouxe o problema, né? E, claro, você vai ter que olhar lá, a hora que o cara te acionar, né? O que aconteceu de fato. Mas ali você precisa observar se realmente teve uma falha de projeto ou executiva e ali dá o nome aos bois. Então, se for uma falha sua, você vai ter que arrumar. Até porque também a gente tem aqui a questão de vício oculto. Vício oculto é importante. Por quê? O vício oculto, você pode ser acionado mesmo depois da garantia, né? Então, é como se fosse aqui o recall de uma montadora de carro, né? Então, uma montadora de carro, ela pode chegar hoje aqui, soltar na televisão que ela está fazendo o recall aí de um carro que foi feito há 5 anos atrás, um lote de carros, porque ela descobriu que, sei lá, tem uma falha nas marchas do carro. Então, ela tem a obrigação ainda de arrumar, porque aquilo é um vício oculto, que o usuário não tinha nem como detectar. Né? Então, só que aí que tá. Quando a gente fala de vício oculto, é importante, o usuário ele também vai ter o direito dele garantido se ele fizer a parte dele. Por isso que nós, quem executa,
tem que entregar o manual, tá? Tem que entregar o manual, porque o manual vai dar diretriz para o usuário da manutenção. Então, o usuário vai fazer a manutenção de acordo com a sua diretriz. Se ele não faz, ele já não está fazendo a parte dele. Mas se você fez a sua parte, entregou o manual, ali, tá, literalmente, você pode dormir descansado, porque aí ele vai ter que fazer a parte dele. Aí, se ele não fizer a parte dele, já são outros 500. Então, esse é um ponto importante aí. Exato. E a questão de, por exemplo, essa parte de patologia, cara, é tão importante, eu gosto muito de tratar sobre isso, que está relacionado ao que eu trabalho, né, sobre obras residenciais. Muitas das obras, eu fiquei meio que conhecido em relação ao financiamento, mas eu estou primeiro no nicho de obras, para depois estar no nicho de financiamento, né? Exatamente. Então, você não conseguiria estar no financiamento se você não soubesse executar, né? exato. Então, assim, eu gosto de tratar muito relacionado a patologias, porque, cara, se existe um furo numa empresa e em um negócio que às vezes a pessoa não sabe que existe, é nas patologias, é nas manutenções. Cara, para mim, quando o cliente me liga, Eduardo, tem um negócio aqui para você voltar e refazer um serviço. Eu falo, meu Deus do céu, não acredito. E aí eu vou lá, eu arrumo, cara, eu arrumo todos. Eu nunca deixei de dar manutenção para nenhum cliente. Só que aquele erro ali, cara, eu levo ele tanto a sério que eu tenho um caderno que eu anoto tudo que acontece de problema. Cara, aquilo ali fica tão marcado que eu faço de tudo para nunca mais acontecer aquilo ali comigo de novo. Exato, é a questão do aprendizado com os erros. Grandes empresas também fazem isso, Eduardo. Já fiz um estudo bem legal para uma construtora aqui em Brasília, que a gente levantou os chamados de pós-obra de todas as obras deles, mapeou isso, tá, verificou quais as maiores incidências de problemas para que exatamente nas próximas obras esses erros não fossem cometidos, né? Então, inclusive, isso aí é um princípio bem importante da área de gestão de projetos. Sim, né? Revisão e melhoria, né? Exatamente. Então, assim, quando o cliente me liga, Eduardo, vem cá que deu um vazamento aqui no telhado, igual deu esses dias, né? E eu já fico meio puto, né? Falo, caramba, o que aconteceu nesse telhado? E aí eu vou lá, tento rastrear o que aconteceu. Às vezes é uma falta de silicone, que o calheiro, né, deixou de passar. Coisa simples, cara. Mas se você não vê isso de cara, isso vai se agravando cada vez mais, né? Ainda mais nesse telhado lá, que é um telhado aparente, e aí foi feito um forro de gesso por baixo, e talvez vai demorar a aparecer a umidade no forro de gesso. Só que quando aparecer, né, Matheus, se ela for muito pequena, na hora que ela aparecer, a água vai meio que esparramando ali, cria uma deformação no forro de gesso, então vai chegar um momento que eu vou ter que trocar aquele forro de gesso ali, e isso é custo muito mais caro do que se eu tivesse que ir lá e passar desse silicone na união da calha ali com o reboco, né, com a pintura, ou o que seja, alguma coisa nesse sentido. Total. Então, às vezes se torna muito mais caro. O gesso, a grande, até vamos colocar vantagem ou problema, depende aí do ponto de vista, ele mostra rápido a umidade, né? Então, se ele está com ação de umidade, por mais que seja pouquinha, você já vai começar a perceber que ele está manchando, ele já começa a ficar amarelado. E aí, se você tem uma umidade maior, ele já mostra de cara. Então, é muito comum, inclusive, até em apartamentos, né? As pessoas não dão manutenção no rejunte do banheiro, e aí você já acaba tendo falhas na impermeabilização na área do chuveiro. Nossa, e ali, sofri muito com isso. Aquela aguinha começa a cair no vizinho de baixo, aí cai no forro dele, aí você tem que pagar o forro dele. Né? Não. Cara, eu trabalhei em prédio, né, também. Eu fiz meu estágio 3 anos em um prédio e 3 anos e meio no prédio e 6 meses nesse conjunto habitacional que eu te falei. Logo que eu cheguei de cara nesse prédio, eles estavam entregando a torre A e eu ia continuar na torre B. E nessa entrega da torre A, porque esses problemas aí que o Matheus está falando, né, de começar a umidade do andar de cima para o de baixo, só consegue visualizar isso depois que está usando. É o que a gente chama de vício oculto. Você só vê isso quando está usando. E aí começou uma galera mudar para os apartamentos, mudança, tal, usando, né, chuveiro, tomar banho. E aí começou a pingar no vizinho de baixo lá, a umidade bem ali no... Cara, e é incrível.
é no rumo do ralo que cai ali a água, e aí a gente tem que ir lá e dar uma manutenção. E aí, o que foi o ponto muito bacana nessa questão do prédio que eu tive de experiência, né? Falei, cara, cheguei pro engenheiro da obra, falei, olha, nós estamos passando isso aqui em, sei lá, 50% dos apartamentos, era 68 apartamentos, tipo, 34 tava com esse mesmo problema. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer? Na época eu tava, sei lá, no segundo período, terceiro período. Falei, cara, o que a gente pode fazer para não acontecer na torre B? Eu não sei, eu quero que você me explique, né? Eu falei para ele, falei, quero que você dê uma solução para isso, porque imagina, o cara, o mesmo encanador que estava fazendo o serviço na torre B, ele tinha que parar o que ele estava fazendo para ir dar manutenção na torre A. E aí ele perdia praticamente um dia quebrando aquilo ali, achar onde está o problema para poder solucionar. Então, Exato. cara, então assim, é o que eu disse agora há pouco, melhoria constante, né, Matheus? Vai chegar um momento que você, cara, todo mundo fala aí da parte de impermeabilizar a fundação, né? Mas isso aí é o mais comum, Exato. né? Da umidade ascendente, né? Isso. Quando a gente até começa a listar os problemas principais nas construções residenciais, a gente vê que é muito repetitivo, exatamente isso. E que geralmente os problemas são recorrentes, né? Eu vou listar alguns aqui, se você quiser complementar com outros, e depois a gente vai entrando em cada um e falando deles. Você já tem uma história para um... cada um desses aí. Exatamente. Você já tocou em um que é um dos mais recorrentes, se não o maior, que é a questão da umidade ascendente, que na verdade ela vai existir e se você não tomar o cuidado com ela, a sua parede vai estufar toda. Aí, a depender da região que você está, essa parede pode estufar mais ou menos, né? Então, daqui a pouco a gente fala como é que corrige isso, mas esse é um dos principais problemas. Outro problema que eu vejo muito também coberturas dá muito problema, principalmente telhado embutido, né? Telhado que você tem a platibandazinha ali, que você está com fibrocimento. Inclusive, eu estou com um caso de um cliente agora, que eu fiquei com prejuízo, deu um probleminha lá, e acabou que deu infiltração na laje dele, só que isso aí foi tudo para uma sala dele lá de música, um estúdio que ele tem, e aí danou o estúdio todinho. Aí, pois é, acontece, foi lá, né? Aí, nossa. Então, são problemas muito recorrentes também de construções residenciais, falhas em telhados, principalmente telhados embutidos, que a gente chama, né? Que você tem a platibanda. E tá ali o telhado, por exemplo, com fibrocimento. Outro problema muito recorrente também problemas de assentamento, de revestimentos, desplacamentos e descolamentos internos de piso, por uma série de motivos que acontece também. Inclusive, Matheus, teve um cara que fotografou meu casamento, filmou, na verdade, meu casamento, e aí ele me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, meia hora antes da gente começar a live aqui. Eduardo, olha o que aconteceu no apartamento que eu comprei, não sei se ele está aí agora, é o Robson da Okia. Ele trabalha com filmagem de casamentos, essas coisas. E aí ele mandou uma foto do que aconteceu lá. Depois eu vou postar aqui nos stories. Cara, mas assim, tá marcado nitidamente ali os cordões da argamassa. Tá marcado nitidamente os cordões da argamassa na parede. Então assim, cara, aquilo ali, para nós que a gente trabalha na área e é mais experiente, aí ele tá aí, ó, o Robson. Aquilo ali, para nós é nitidamente o que aconteceu. Pô, Robson, sacanearam lá, Robson. Colocaram ali a argamassa na parede, ficou muito tempo lá parada, às vezes criou uma camada, né, fina ali, sem contato depois com o piso. Pode acontecer várias coisas, né? Argamassa ruim, vários fatores pode ter acontecido. E é azulejo que está desplacando, né? Então, assim, ele me falou assim, e agora? O que eu faço aqui, né? Então, cara, depois eu vou te dar um feedback lá, o que você faz, o Robson aí. Falando especificamente desse problema, até como você falou, né, a gente tem que estar atento a alguns, na verdade, vários pontos aqui, né? Primeiro ponto é ver o tamanho da placa que você está utilizando, porque o tamanho da placa vai condicionar o que você vai fazer, por exemplo, relacionado à dupla colagem ou não, tamanho de desempenadeira e por aí vai. Então, você está trabalhando com revestimentos, vamos falar de uso interno, né? Como a gente está falando aqui hoje de construções residenciais, vamos interna. Então, você
está falando de revestimentos acima de 900 centímetros quadrados, tá? Tanto a norma de pisos quanto a de paredes internas, que é a 13753 ou a 13754, elas colocam que você deve fazer dupla colagem com revestimentos acima de 900 centímetros quadrados. Ou seja, se você tem revestimentos acima de 30 por 30, você já tem que fazer dupla colagem. E dupla colagem aqui tem um outro cuidado fundamental, né? Daqui a pouco eu vou falar ali do esmagamento dos cordões, que não aconteceu ali também. Mas a dupla colagem, aí agora eu vou te recomendar, faça o que está ao contrário do que está na norma. Mas cuidado, não é porque o Matheus está falando para fazer o errado, não. Muito pelo contrário. Já é comprovado também que a dupla colagem ela é mais eficiente quando você aplica, tá, os cordões no mesmo sentido. Ou seja, na base e na placa você vai aplicar os cordões paralelos e não perpendiculares. As normas de piso e parede internas falam em cordões perpendiculares. Só que a norma de fachada, que é a 13755, que é mais recente a revisão, ela já traz cordão paralelo. E as normas de piso e paredes internas já estão sendo revisadas e vai vir paralelo também. É questão de lógica mesmo. Quando você faz os cordões paralelos, você quebra, é muito mais fácil. Quando você tem aqui, ó, você tem microbolsões de ar entre os cordões que ficam presos e literalmente ele não consegue sair pelas laterais da placa, né? Então fazer dupla colagem é fundamental. Quando for fazer a aplicação, você coloca a peça levemente deslocada do lugar que ela vai ser aplicada. Você coloca ela, por exemplo, ali um pouquinho para cima, porque ali você vai fazer o que a gente chama de arrasto, né? Ou também popularmente conhecido como DJ, por causa do que o cara faz aqui. Então o DJ ou arrasto é exatamente para desmanchar os cordões, certo? E aí vai unir. Exato. Então você consegue unir os cordões e com isso, quando você tira a placa e você observa ela, tem vários vídeos desses no meu Instagram, você vai observar que ela está completamente cheia de argamassa colante e ela não vai ter falhas atrás. E não é suficiente, claro, além disso, né, depois de fazer o arrasto, você vem com um martelinho de borracha e bate para expulsar o ar que pode ter ficado aprisionado. E não é suficiente bater só com o martelinho de borracha. Por exemplo, eu tenho certeza até que, muito possivelmente, né, o trabalhador aí, ele bateu com o martelinho de borracha. Só que o martelinho de borracha, por si só, ele não é capaz de fazer o esmagamento dos cordões. Então, não é o suficiente, né? Exatamente. Então, claramente na imagem aqui, né, que está por aqui, né, em volta de mim aqui, dá para ver que não foi feito isso, né? Exato. Não foi feito, no mínimo, aí a dupla colagem não foi feito e nem mesmo que ele se tivesse feito somente na parede, a aplicação da argamassa somente na parede, claramente ele não fez o arrasto. Porque eu já vi pessoas assentarem, passarem a argamassa somente na parede, mas executar o arrasto e realmente desmanchar o cordão, né? Claramente aqui, pela foto, dá para ver que isso não foi feito, né? Então, assim, uma pergunta que eu te faço, Matheus, eu já vi pedreiro, da minha equipe mesmo, não necessariamente criar cordões na placa. Ele passa a argamassa com a parte lisa. Ele vai passar sempre com a parte lisa e depois ele vai puxar para criar os cordões. Entendi. Mas, na verdade, ele passou com a parte lisa e deixou a parte lisa. Então, ele criou ali tipo uns 2 milímetros, 3 milímetros de argamassa e passou a argamassa na parede e foi com o revestimento. O que você me fala dessa forma de aplicação? Eduardo, primeiro ponto, ele tem que estar atento à quantidade de argamassa. Então, assim, o fato de você aplicar com a desempenadeira dentada já tem a lógica pelo seguinte, porque a desempenadeira dentada você tem o dente lá, por exemplo, tem a de 6 e a de 8. Então, quando você tem a altura do dente, por mais que você passe a argamassa a mais, você garante que você vai ter uma quantidade adequada. Então, você também economiza a argamassa. É um ponto importante. Exato. E aí você vai garantir que você vai ter uma altura adequada para aquele tipo de aplicação. A partir do momento que ele aplica sem puxar com a argamassa dentada, você não tem garantia nenhuma disso. Tá? Por outro lado, é muito comum também, era mais comum antigamente, né? As pessoas acho que você não entendeu. Não, entendi. Ele aplica a lisa na peça e ele faz os cordões na parede. Entendeu? Ele não faz os dois.
ele faz os cordões na parede e aplica uma camada lisa na peça. E aí ele faz o arrasto e aplica normal. Só não cria os cordões na peça, entendeu? Então, assim, na parede ele faz isso. Então, aí com isso ele pode estar gastando mais argamassa colante também, porque é a mesma coisa. A desempenadeira vai garantir que você tem uma quantidade que é necessária para poder assentar. E quando você tem o cordão, quando você faz o arrasto, literalmente os cordões eles se misturam. E ali você tem uma quantidade, se desfazem, né? E ali você tem uma quantidade adequada. Era muito comum antigamente as pessoas utilizarem o que a gente chama de método do bolão. O método do bolão, o cara ele pega a placa aqui, ó, e ele colocava com colher mesmo um tanto de argamassa aqui em cima da placa. Aí ele vem só com isso e pá, e cola. Eu já vi aí quando você chega, por que chama método do bolão? Porque ela espalha aqui e forma uma bola aqui e ela não chega para os cantos. As áreas ficam, os cantos ficam sem. Exatamente. Hoje em dia isso aí já é mais raro de ver, mas é um grande problema da década de 80 e 90 que a gente acaba colhendo os frutos hoje, né? Porque os problemas aparecem depois. Então aqui em Brasília tem muito revestimento executado com o método do bolão. Outra coisa também muito comum é a questão que você falou agora há pouco, do tempo em aberto. O tempo em aberto é o seguinte: as pessoas não podem confundir a diferença entre pot life e o tempo em aberto. Pot life está relacionado ao tempo de pega da argamassa colante. Então, quando você misturou ela ali, né, e você vai misturar de saco em saco, literalmente, ali para facilitar e não ter problema com isso, você tem ali o tempo para utilizar que está relacionado ao tempo de pega do cimento. Claro, isso vai estar relacionado também à região que a pessoa está. Regiões mais secas, onde é mais calor. Temperatura, umidade, né? Esse tempo vai ser reduzido, mas você vai ter lá 2 horas para utilizar aquilo ali, vamos colocar assim. Um pouco menos do que isso. Né? Só que o tempo em aberto é fundamental. E o tempo em aberto está relacionado ao tempo que você aplica a argamassa colante na base e você vai ter para colar a placa. Então você não pode simplesmente sair aplicando a argamassa colante na parede e num grande pano e depois vir aplicando. Por quê? Vai passar do tempo em aberto. E ele é silencioso, esse cara aí. Esse aqui é o problema. Esse tempo em aberto ele é silencioso. Ele não avisa que ele passou, não, no olho nu. Por quê? Você coloca a placa, ela fica. Né? A placa fica. Ou seja, ela dá o que a gente chama ali de adesão, que é uma coisa inicial. Só que ela não vai dar aderência futura. Exatamente pelo fato de que, quando se passa do tempo em aberto, há a formação de uma películazinha que é invisível aos nossos olhos, que não vai deixar ter aderência futura da placa ali naquela argamassa colante na base. E como que eu sei se passou do tempo em aberto ou não? Tem um teste muito complexo. Você pega teu dedo. E aí com o teu dedo você encosta e se o dedo sujar, tá ok. Né? Se não sujar, tira tudo e faz de novo. E até por isso, por exemplo, fachada, a gente recomenda a abertura de panos de 1 metro quadrado ali, mais ou menos, para aplicação. Então ele abre 1 metro quadrado, aplica. Abre 1 metro quadrado, aplica. Porque se ele abrir mais do que isso, tá, ele com certeza vai ter problemas. E o tempo em aberto, gente, a gente está falando de minutos. Olha só. Por norma, tá, em laboratório, esse tempo em aberto, eu não vou entrar nos detalhes das diferentes argamassas, mas ele vai ficar por volta de 15 minutos, vamos colocar aqui. Nossa. Em laboratório, com 60% de umidade e 21 graus de temperatura, completamente controlado. Quando você vai para o campo, você está falando de tempo em aberto de 4 minutos, menos do que 5 minutos, com certeza. Aí você agrega aí que talvez a argamassa não foi batido com um misturador adequado, com um batedor. Argamassa colante não existe mistura manual. Tem que ser com misturador, tá? Não dá para ser mistura manual. Você vai juntando todas as adaptações que é feito na obra, esse tempo de pega praticamente diminui muito, né? Na verdade, não é o tempo de pega, é o tempo de... Em aberto. Exatamente. Aconteceu isso nessa obra de conjunto habitacional que eu estava trabalhando, que eu te falei. A gente estava executando as casas lá, e quando você passa um trabalho, ainda mais de conjunto habitacional, né? Que lá, tipo assim, pagava R$800 para o pedreiro assentar piso na casa inteira. Então já é um valor muito baixo. O cara tinha que trabalhar muito para poder, no final do mês, ele ganhar um dinheirinho. E aí, o que a gente observava muito? O cara esticava, tipo, metade da sala de argamassa e depois vinha com as placas. Pum, pá, pá, batia, pum, pá, pá, pum, pá, pá. Cara, passou-se, sei lá,
uma semana a gente ia lá fazer o teste, né? Porque ele acabava a casa e aí a gente realizava o pagamento. E aí eu, como estagiário, eu fazia o teste de percussão, né? Com um cabo de vassoura lá, né? Batendo e tal. E eu identificava que estava com o piso choco. Em algumas obras, em algumas casas, a gente identificava que, sei lá, 5 pisos estavam com o piso choco. Outros, a gente identificava que metade da sala estava com o piso choco. E aí a gente começou a questionar a empresa de argamassa. Tá? A gente começou a questionar a empresa de argamassa. A gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? E aí, o cara da argamassa veio, o representante, falou, olha, existe toda uma metodologia de assentamento, de piso, né? Para preparo da argamassa, aplicação. Primeira coisa que ele fez, ele pegou o pedreiro que estava acontecendo lá, desplacamento, que estava ficando com o piso choco, e falou assim, olha, faz essa casa aqui para mim ver. O cara passou o dia assistindo o cara fazer. No outro dia, ele chegou com 300 erros lá assim, e falou assim, ó, agora vamos lá, vou ensinar vocês a trabalhar com assentamento de piso. Cara, eu tive uma aula das mais loucas do mundo relacionada a assentamento de piso. Foi uma das primeiras fotos que eu postei no meu Instagram, foi relacionada a isso, desplacamento do piso ali, do piso choco. Lá na hora, ele pediu pra gente arrancar o piso, cara, só tava, sabe, o sinalzinho assim, bem longe da argamassa. Sim, só não pega, literalmente, não dá aderência, não tem extensão de aderência. Então, assim, foi muito legal essa experiência, entender realmente como é que funcionava. E aí o cara explicou, olha, existem vários erros que está acontecendo aqui, é um acúmulo de erros. E aí ele explicou para mim, explicou para o engenheiro da obra, para todo mundo lá, deu um treinamento para o pedreiro e ficou muito bacana. A Daiane, ela é engenheira aqui de Uberaba e ela já passou por isso também. A gente já até trocou ideia relacionada a isso aí. Mas é exatamente isso. É um problema muito recorrente. Esse daí a gente já acabou já detalhando ele, né? Um dos mais recorrentes, né? Vamos voltar para aquele lá da umidade ascensional, que isso aí é legal. Bora. O da umidade ascensional, pessoal, primeiro, né? A prevenção aqui é o ponto-chave. Por quê? Corrigir depois é um saco. Corrigir literalmente é um saco e caro, e a depender do tipo vamos colocar assim, da ascensão capilar, da altura da franja capilar, nem toda solução vai dar certo e muitas das vezes você vai ter que ficar ali numa tentativa e erro até achar uma solução. E você vai ver que, na verdade, a maioria das soluções elas não acabam com o problema, mas elas ocultam o problema que continua acontecendo escondido lá dentro da parede. Né? Primeiro, quando a gente fala de prevenção, enfim, uma boa prática mais recomendada que dá resultado e você não vai ter problemas executando, né? Vamos colocar assim, com umidades normais, claro, você vai impermeabilizar a viga baldrame ali, né? Geralmente a gente utiliza ou recomenda mesmo frio asfalto ali, né? E posteriormente na parede, pelo menos as 3 primeiras fiadas de alvenaria assentadas com argamassa aditivada e com aditivo anti-umidade e o reboco também aditivado com aditivo anti-umidade. Então isso aí seria a maneira preventiva mais tranquila para evitar isso, né? E isso, pessoal, leve a sério, de verdade. A gente também executa aqui em Brasília Minha Casa Minha Vida, então assim, é uma outra frente que a gente tem na empresa, não é a nossa atividade principal hoje, mas a gente também executa e de verdade, a gente não economiza em deixar nenhum lugar da casa sem aplicação, tá, de produtos ali pensando no nosso embasamento ali, na nossa viga baldrame e por aí vai. Eu acredito que isso não seja um custo, tá? Se as pessoas que estão nos acompanhando tá vendo isso como um custo. Cara, colocar um aditivo na argamassa aqui impermeabilizante é um custo a mais. Cara, não é um custo, tá? Isso aí é um investimento que você está fazendo a longo prazo. Diminuir sua dor de cabeça, de manutenção, de retrabalho, de ter que voltar na obra, desgaste com o cliente, irritabilidade com o cliente, desgaste com o jurídico. Cara, você não sabe a dor de cabeça que você evita fazendo isso, tá? Outra coisa, se você trabalha com financiamento, está aqui acompanhando a gente, cara, está na norma da Caixa você colocar aditivo impermeabilizante no assentamento das 3 primeiras fiadas da alvenaria. Então, se você está fazendo fora disso, já está errado
né, perante a caixa. E faz ali também no reboco para garantir melhor isso, para evitar dor de cabeça. É fundamental também. Por quê? Pô, o problema depois aconteceu. Aí, meu amigo, aí é complicado. Por quê? Primeiro ponto, tem produtos no mercado para corrigir isso, tá? Só que, vamos lá. Se a umidade, vamos colocar assim, ela está tranquila, for uma coisa mais tranquila, né? Primeiro ponto é que aqui você já vai ter que arrancar mais revestimento do que esses 60 centímetros. Então a gente já recomenda que você tire cerca de 1 metro de altura do reboco. Então aí já foi mais, né? Então você vai tirar quase que o dobro já de reboco. Você tirou o reboco, você vai aplicar ali uma argamassa polimérica, né? Para segurar essa umidade, né? Aplicou essa argamassa polimérica, depois você vai ter que chapiscar ali e vir com um novo reboco também aditivado com aditivo anti-umidade. Ah, Matheus, vai dar certo essa solução? Não sei, porque vai depender da sua ascensão capilar aí. Então, já começa por aí, é uma solução chata e bastante dispendiosa. E é aí que eu falo com todas as palavras. Não vale a pena você deixar de pensar nisso na sua obra. Por quê? Aí depois você já começa a passar para soluções mais trabalhosas, né? Falando sobre parede de alvenaria tijolo maciço, tem produtos no mercado, tá, que você injeta eles ali, você faz furos com broca, né, e você joga esse produto por esses furos. Você faz um furo espaçado do outro, aí tem uma outra linha de furos também intercalada, e aí esse produto ele é um cristalizante, ele entra ali pelos poros do bloco para fechar. Esse produto é bem caro, por sinal. Além desse daí, que seria indicado para alvenaria tijolo maciço, né? Quando você está falando em barrar mesmo a umidade numa parede convencional que não está dando conta dessa solução comum, né? Uma solução bem dispendiosa, mas que dá resultado, mas ela é problemática porque ela é bastante invasiva, é você tirar a argamassa, tá? Até 1 metro ali também, e aí depois, literalmente, você vai ter que ir no pé da parede, quebrando bloco por bloco, porque senão sua parede vai cair. Aí você vai pegar tijolinho maciço. Esse tijolinho maciço, você pode impermeabilizar ele com aditivos à base de silano e siloxano, que são aditivos hidrofugantes, e encunhar ele ali um por um, tá, com argamassa aditivada. Por quê? Ali você vai cortar a ascensão capilar. Você está colocando um bloquinho novo ali. Aí depois você ainda vem com argamassa polimérica e também com argamassa aditivada com aditivo anti-umidade lá. Exatamente. Só que aí olha o problema já disso. O custo ficou gigante. Quando você for vir com a camada de argamassa, você vai ter que pensar também agora até numa tela para colocar na base da parede. Porque você está colocando o tijolinho maciço com essa alvenaria que já estava ali. Então você já tem uma interface de argamassa com traço diferente, do tijolinho ali que é diferente. Então é complicadíssimo, cara. Assim, pode aparecer uma trinca ali da união do tijolinho com a alvenaria antiga, movimentação diferente. Aí ali você vai ter que botar uma tela para segurar essa movimentação, para ela não acontecer. Né? Então, resumindo a coisa, não vale a pena deixar de impermeabilizar. Não vale. É um investimento, cara, é um investimento. Não vale. Outra coisa que eu vejo acontecer também, Matheus... Só para não cortar, não vale a pena nem dar uma miguezinha na demão também, viu? Pelo amor de Deus, não dá migué na demão, não. Já que tá fazendo, faz direito, né? Matheus, outra coisa que eu vejo acontecer muito é, por exemplo, beleza, começou a aparecer uma umidade, o cara foi e tratou. E aí, principalmente em casas de conjunto habitacional, isso acontece muito. Além da umidade aparecer na parede, ela começa a passar para o piso. E aí os pisos, eles não são daqueles que não passam a cor. Geralmente eles mudam de cor. Né? Quando vem umidade do chão para o piso muda de cor. Né? Então, assim, já vi isso acontecer em obras, já vi isso acontecer. E, cara, é um dos mais difíceis também de resolver, né, Matheus? Exato. Aí, claro, depende muito também do lugar, né, Eduardo? Uma boa dica para cortar, vamos colocar assim, umidade de piso, né, que pode acontecer em lugares que realmente tem bastante umidade, é você, antes de fazer o piso, você ter uma camada de brita ali também, porque a brita ela quebra a ascensão capilar.
você para de Ajuda. ter isso. E aí, enfim, se você está realmente num lugar que a umidade é lascada, né, colocar uma camada de brita, colocar uma lona ali antes de executar o piso pode te ajudar bastante nesse sentido. Mas a brita ela é uma dica ali, que ela quebra essa ascensão capilar. Até um BGS mesmo ali, você ter uma brita graduada simples, Sim. ajuda bastante a quebrar essa ascensão. Aqui eu faço, né, a base concretada e depois o contrapiso, né? Muita gente eu já vi fazer a base concretada servindo de contrapiso. Aqui eu inicio a obra, faço a fundação e eu já venho com a base concretada ali, porque eu evito E a de base trabalhar com a concretada, obra você aditiva ela? aditivo. E ela é usinada. Ela é Então, usinada. mas eu falo assim, você pede um aditivo Peço anti-umidade aditivo ali junto? um impermeabilizante. Legal, Entendeu? legal. É E ótimo, aí, ótimo. ela é usinada e vem, cara, aquilo ali vira ferro no chão ali, que para quebrar aquilo ali é difícil. Então, assim, já ajuda muito. E depois eu venho com o contrapiso. Por que eu gosto muito disso? Eu já vi muito pessoal rebocar a casa com a casa ali no chão ainda, na terra, né? Já vi muito isso. E aí o que é normal Ah, acontecer? O reaproveitamento da argamassa de reboco. E aí o cara vai e pega um pouquinho de terra aqui, pega um pouquinho de terra ali. Cara, aquilo ali é orgânico, um né, pouquinho de Matheus? matéria, isso que eu ia falar, um pouquinho de Aquilo matéria ali orgânica aqui, um pouquinho de matéria orgânica ali. Aquilo ali é matéria orgânica. E vai chegar em um momento que aquele reboco seu ali. O que eu já vi muito? Eu já vi isso acontecer, tá? Por isso que eu parei de fazer isso nas minhas obras. O cara pega a argamassa que caiu no chão, joga de novo na betoneira, bate e reaproveita na parede. Cara, não estou falando que é errado reaproveitar a argamassa de reboco. Eu faço isso também, tá? Caiu ali, a gente reaproveita, né? É tranquilo. Ainda mais se for no finalzinho, para dar um cata, beleza. Mas o perigo é você pegar a terra junto, né, Matheus? E também na hora do preparo também da argamassa. No É, o preparo grande, ali do... o grande problema do reaproveitamento é que ele já vai reaproveitar uma argamassa, às vezes, bem antiga. E Sim. aí, o que ele Depende faz? da... Ele pega essa argamassa, às vezes, que já está ali um tempão, aí ele Aham. joga, aí ele pega um pouquinho mais de cimento, joga e Cimento. joga uma água para dar um caldo ali. Aí ele mistura, aí essa aí que é a bomba também, né? Isso aí é uma É. bomba, isso aí é complicado. Não, mas assim, a questão do reaproveitamento não é pegar Sim, o que está no chão claro. e fazer outra parede. Entendeu? Por Exato, exemplo, exato. quando você está fazendo reboco, aparecem buraquinhos, né? Você pega essa Sim, argamassa e sim, vai sim. usando, né? Reaproveita ela. Exato, mas Entendeu? eu tô falando exatamente do cara que pegar no chão ali, depois misturar tudo, depois de muito tempo, e aí ele É, joga um cimento, joga uma água para dar um caldo ali e sai chapando de novo. É, já e vi é, acontecer também. pois é, e sabe uma coisa que eu vejo muito, Eduardo, sabe? Uma mentalidade, né? Que às vezes as pessoas, para fazer casa, não têm a mesma mentalidade do que fazer prédio, por exemplo. Ela fala, aqui é casinha, não precisa preocupar com isso, Uhum. não. Poxa, a gente deve partir do princípio, gente, sempre se colocar, pense, por favor, né? Antes de suprimir alguma etapa que é importante, antes de literalmente fazer uma porcaria ali, que às vezes a gente se omite em algumas situações, pense na pessoa que vai morar ali depois, né? E o Sim, problema que aquilo pode gerar para aquela pessoa que vai morar ali depois, né? Às vezes a exato. pessoa ela depositou ali o sonho da vida dela, ela passa a vida pagando prestações, aquilo é o sonho da vida dela, poxa, ela colocou tudo que ela tem ali e ela vai viver um sonho, né? Totalmente, poxa, que às vezes vai pelo ralo ali porque deu tanto problema na casa dela que, pô, isso é complicado, né? Então, a gente tem que pensar, exatamente, a Daiane colocou, fazer como se fosse pra gente, né? Então, por isso que Exato. quando você vai lá, você vai economizar uma lata de Neutrol, porque acabou a lata, meia lata lá, você não vai comprar uma lata nova e falar, não, é casinha, não preciso botar, não. Não, pô, não tem essa, tem que pensar na qualidade ali, porque a pessoa vai morar ali depois, ela, poxa, é o sonho dela, cara. Perfeito. Na minha palestra que eu fiz em Brasília aí, eu falei muito sobre isso, né, Matheus? Sobre essa questão do sonho da pessoa, né? Dessa questão do cliente ter realmente a casa própria como talvez o maior sonho que ela vai realizar na vida, cara. O maior Exato. sonho que a pessoa vai realizar na vida está em sua responsabilidade, né? E a gente tem que levar isso muito a sério. Cara, Muito. você não está vendendo um celular que caiu no chão, quebrou, igual o meu quebrou a tela aqui, ó. Você vai lá e compra outro na hora, né? Valor muito pequeno. Cara, a casa
é o lar da pessoa. Ela traz aquilo ali, cara, minha casa é a segurança da minha família. É onde eu vou conviver com a minha família, muitas pessoas pro resto da vida, né? É a maior conquista que muitas pessoas vão ter pro resto da vida. E aí você vai e economiza numa lata de Neutrol, num impermeabilizante, num aditivo aqui, num aditivo ali. E aí vai te dar dor de cabeça, vai te dar problema. Exatamente. Cara, e não vale a pena, tá? Não vale a pena. Não vale a pena essa economia boba. Essa economia boba, né? Igual, eu estava conversando hoje com o meu consultor, e aí eu falei assim, cara, eu tô pensando em fazer investimento em equipamento. Eu tô com 17 obras, 17 betoneiras alugadas, né? Eu falei, cara, eu vou comprar betoneira. Porra, você tá Vou vacilando, comprar então, betoneira. né? Por mês, eu dou conta de comprar 2 betoneiras, só com o dinheiro dos aluguel. Falei para ele. Ele falou, Eduardo, beleza. E aí? Se acontecer alguma coisa, você vai ficar com 17 betoneiras paradas. Onde você vai colocar essas betoneiras? Então, talvez alguns investimentos também são bobos. Da mesma coisa que algumas economias são bobas também. Então, assim, tem que colocar tudo na balança, né? Claro. Tudo na balança. Não toma uma decisão precipitada. Cara, faz, né, as coisas realmente do jeito que tem que ser feitas, pensando na satisfação do cliente, na dor de cabeça que você vai ter caso aquele problema aconteça. Não pensa igual a maioria das pessoas pensa, isso não acontece só com os outros, não acontece comigo, não. Cara, vai acontecer com você também. Né, Matheus? Acontece. O cara fala muito isso. Isso aí acontece só com os outros, comigo não acontece, não. Cara, não dá certo. Não dá certo esse pensamento. O pessoal já tá dando sugestão das suas betoneiras aqui, ó. Se ficar parado, você aluga. Vou alugar para vocês. O problema é isso. Aí depois tem que ficar dando manutenção, leva betoneira, traz betoneira. Manutenção, exatamente. É isso. Então, assim, resumindo, né, Eduardo? São muitos problemas. A gente falou aqui de alguns, né, que são os principais. Tem mais? Tem. Só que a gente tem que estar atento aí às boas práticas. E aí vou aproveitar, vou fazer um merchan, né? Aqui, beleza. Ó. Então, para quem não conhece, esse mês agora, foi agora, né? Nem sei, mas tô doido esse tempo agora, exatamente em abril. Como foi no finalzinho de março, aí a gente lançou o livro de Patologia das Construções, tá? Que foi um livro aí lançado em parceria com a editora 2B. Esse livro ele foi escrito por mim, pelo Gil Deon, do perfil Momento Engenharia, pelo Abdala Karim, do perfil Construção Civil, a Natália, do Recuperando Estruturas, e também a Laís e a Ana Paula. Esse livro a gente colocou coisas bem legais, então foi um trabalho de quase 2 anos escrevendo isso daqui. Não é fácil escrever um livro, então eu particularmente eu escrevi os meus capítulos todos nas madrugadas, porque durante o dia, enfim, né, fazendo as coisas aqui, e não podia parar, e foi tudo feito de madrugada, e hoje é muito gratificante saber que em menos de um mês aí de lançamento, a gente vendeu mais de 1.000 cópias, tá? A gente já vendeu mais de 1.000 livros, exatamente, um número bem legal a gente atingiu. E então já é um sucesso. Onde comprar de vendas. aí, ó? Onde comprar, pessoal? Na minha bio, então, para quem não sabe o que é a bio é a página principal lá do Instagram da pessoa, né? Tem a foto lá e tudo mais. Na bio tem o link, tá? Vai direto naquele link da minha bio. Então, saindo aqui da live, vai lá no meu perfil, Matheus com TH, Leone com I no final, _ Enge. Aí lá na minha bio tem o link. E aí aproveita que o livro está na promoção, tá? A editora abriu uma promoção essa semana aí e ele está R$ 87,00. E o preço normal dele é R$ 139,90. Então, e frete grátis ele tá também. Então aproveita. O livro tem muita coisa legal. A gente, em 7 capítulos ali, falou de patologia das construções de uma maneira geral. Então tem um capítulo introdutório, depois tem patologia das fundações, patologia de estruturas de concreto, patologia de alvenaria, patologia de revestimentos, patologia de coberturas e impermeabilizações e patologia e técnicas de inspeção e diagnóstico. Tá? Então ele tem muita coisa diferente. Por exemplo, você está aqui no livro, aí você tem uma figura aqui, aí embaixo da figura você vai ter um QR Code. Quando você coloca aqui para ler o QR Code, você cai, por exemplo, em um vídeo meu explicando a figura, literalmente. Olha, um vídeo onde eu tenho uma explicação ali e tudo mais. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui fala sobre ataque de cloretos, que é a questão do concreto, né? Para corrosão de armaduras. Aí aqui do lado tem um QR Code. Quando a pessoa coloca o celular aqui,
ela entra num QR Code onde eu mostro o ensaio para identificar que a estrutura tem cloretos. E aí tem muita coisa, tem muito material. Então foi um livro que a gente buscou fazer um vínculo grande com o físico e o digital. E além disso, no final de cada capítulo tem um QR Code do capítulo que a gente alimenta ali com questões relacionadas àquele assunto. Então, literalmente, é um livro infinito, tá? O livro ele não acaba. Que massa, velho. Bom demais, parabéns. Ficou bem legal. Ó, vou comprar o meu, que eu gosto mais de patologia. Não, o seu tá chegando aí, o seu já foi. É mesmo? Te falei, velho. É mesmo. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. É o seguinte, um conceito que eu gosto muito, tá? Que é o seguinte, aprenda com o erro dos outros. Eu falo muito isso aqui. Eu gosto muito de aprender. O Matheus já passou por 300 mil erros de execução de obra, às vezes, e aconteceu patologia. Tenho certeza que o Gideon, o Abdala Karim também. Então, esse livro fala muita coisa. Vocês vão absorver esse conteúdo, cara. E se uma coisa que vocês aprendessem nesse livro, vocês aplicar na vida real, no seu negócio, nas suas obras, cara, você vai economizar sei lá quantos milhares de reais, né? Então, assim, aprender com o erro dos outros é bom demais. Inclusive, amanhã, Matheus, tô com um novo quadro agora de fazer uma live na obra, né? Tô gastando o meu 4G. Vamos ver até onde vai durar. Tô gastando meu 4G fazendo live na obra. Amanhã eu vou fazer uma live numa obra de uma das casas que eu tô construindo. Então, se vocês querem acompanhar o dia a dia ali de um engenheiro na obra, acompanha a live amanhã, recomendo todo mundo amanhã aqui no meu perfil, Inge Eduardo Augusto, para você, na verdade é toda quarta-feira que a gente está fazendo agora, às 5 horas da tarde. Por que 5 horas? Porque daí não tem pedreiro mais com maquita ligada, não tem pedreiro mais fazendo barulho, com betoneira. Então 5 horas eu chego na obra e apresento a obra para vocês, falo da obra, mostro algumas coisas que a gente está executando ali na hora. E é um bate-papo muito legal. Quem participou da live na semana passada foi uma obra que eu mostrei de 250 metros quadrados que eu estou executando. Matheus, o terreno tem 2.500 metros quadrados dessa obra. Pô, dá para fazer mais uma fazenda. Dá para fazer uma fazenda desse terreno. Então, cara, foi muito legal a live passada. Amanhã, às 5 horas, a gente tem live de novo em uma das minhas obras. E cada semana a gente vai ter live em uma obra. E quando eu voltar lá na primeira, eu tenho 17 obras executando. Quando eu voltar na primeira, ela já se transformou. Então, sim, isso que é o legal das obras, né? Isso que é o legal das obras. Quando eu voltar na primeira, ela já mudou a cara, já mudou como é que ela tá. Então, é muito bacana. Ó, faltam uns 50 segundos para finalizar. Queria agradecer demais, Matheus. Eu que agradeço. Participação aqui. Queria recomendar que o pessoal aí tire um print. Quem gostou da live, marca a gente nos stories, né, Matheus? Posta lá. Marca a gente lá. Por favor, a gente reposta, eu reposto sempre, o Eduardo também reposta. A gente fica muito feliz também em ouvir os feedbacks, então dê os feedbacks. É um reconhecimento, né, cara, do conteúdo que a gente está passando aqui. Isso mostra pra gente que vocês gostaram. Quando vocês repostam, né, a live da gente, marca pros amigos, manda pros amigos assistir. Cara, isso é um reconhecimento. O público foi que a gente bom, mostra viu? que a gente está A gente teve quase aqui 200 toda a pessoas. live, 160, 170 sempre. Agora que deu uma caída, porque a hora que fala tchau, o povo já começa a... 7, 5, 4, 3, 2, 1. Matheus, obrigado. Valeu. Gente, valeu.